Amados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Todos nós conhecemos a história do príncipe dos apóstolos, São Pedro. Estava São Pedro a pescar no mar da Galileia. Um certo dia Jesus chegou, aquele olhar profundo que Jesus tinha, aquela autoridade maravilhosa, sendo Deus e sendo amor, tudo tocava e tudo transformava. Chegou para Pedro e seu irmão André, que estavam consertando as redes, disse: segue-me. Eles deixaram tudo, porque eles foram tocados, eles foram amados. E Jesus os chamou, eles para si, e eles passaram 3 anos com Jesus. Isso aconteceu depois que Jesus se batizou. Depois que Jesus se batizou, Jesus ficou 3 anos no seu ministério apostólico, entre a Galileia e a Judeia, pregando, curando, exorcizando, falando do Pai, falando do reino. E Pedro ficava cada vez mais encantado. Um certo dia eles estavam em Cesareia de Filipe e o Senhor disse uma coisa extraordinária depois de algumas perguntas, porque Jesus perguntou a eles: não dizer do povo quem eu sou? Uns começaram a dizer: tu és Jeremias. Outros começaram a dizer: tu és João Batista. Outros começaram a dizer: tu és alguns dos profetas. E foi Pedro que respondeu, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E por causa desta frase, desta revelação, o Senhor acrescentou: eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Entenderam o que foi que Jesus disse a Pedro? Eu vou edificar a igreja sobre você. E o Senhor continuou. O Senhor disse: eu te darei as chaves do reino dos céus. Meu Deus, que autoridade! Aquelas mesmas chaves que foi dada a Davi. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que tu ligares na terra será ligado no céu, e tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. E não somente isso. Uma certa vez Jesus estava à margem, disse: atravesse o mar da Galileia, depois eu acompanho vocês. E era por volta das 3 da madrugada. Jesus veio até os discípulos, os apóstolos, caminhando sobre as águas. E Pedro disse: se és o Senhor, manda-me ir até o teu encontro. Se recordam? Jesus disse: vem. Pedro botou o pé na água e começou a caminhar na direção de Jesus sobre as águas. Não só Jesus caminhou sobre a morte, sobre as águas, mas também Pedro, e nele toda a igreja. Só que Pedro duvidou um pouquinho, começou a afundar. Pedro grita: salva-me, e Jesus segurou na mão de Pedro e o salvou. Foram estas as experiências que Pedro teve. Pedro foi escolhido, Pedro foi amado, Pedro recebeu a autoridade das chaves, a graça de se tornar coluna da igreja. Pedro caminhou sobre as águas, Pedro viu o morto ressuscitar, Pedro viu o leproso ser curado, Pedro viu coisas maravilhosas, Pedro viu Jesus transfigurado no Monte Tabor. Era Pedro, Tiago e João. Mas aconteceu algo interessantíssimo. Na noite em que Jesus foi traído, Pedro ficou à distância, e alguém se aproxima de Pedro e faz uma pergunta: você não é galileu como ele? Se lembra da resposta de Pedro? Pedro disse: eu não sou. Pedro era galileu. Pedro acabou de negar sua nacionalidade. Ele acabou de trair tudo que ele experimentou. Ele acabou de trair tudo que viu e que tocou e que foi realizado na vida dele. Depois chegou outra pessoa e pergunta: tu não és também um do grupo daquele dali de Jesus Nazareno? Lembra da resposta? Pedro disse: eu não sou. Pedro negou a eclesialidade. Pedro negou que era galileu, e Pedro negou que era do grupo dos 12.
Pedro não só negou que era dos 12, Pedro negou a sua missão. Como é que você que foi feito pedra, para que a igreja seja edificada, você diz que não o conhece? E Jesus já tinha dito a ele, antes que o galo cante, tu me trairás. Mas foi mais adiante, chegou uma outra pessoa para Pedro e perguntou em outras palavras, não o conhece? E Pedro disse, não o conheço. Pedro negou a intimidade. Meu Deus! Pedro negou a nacionalidade. Pedro negou o ser igreja. Pedro negou a intimidade com Jesus. O galo cantou e Pedro chorou amargamente. E diz a Escritura que naquela noite de Quinta Santa, de longe Jesus olhou para Pedro e os dois olhares se encontraram e Pedro saiu para chorar amargamente. 2 apóstolos, todos traíram, mas 2, um foi se enforcar, Judas Iscariotes, e outro foi chorar amargamente, Pedro. Pois bem, meus irmãos, Jesus, glorioso, ressuscitado, hoje, 3º domingo de Páscoa, onde ele está? Na Galileia, no mesmo lugar que chamou Pedro pela primeira vez para segui-lo. O que Jesus hoje está fazendo no Evangelho? Porque ele poderia ter reconstituído a igreja com outros 12 apóstolos. Ele poderia ter chamado outro Pedro, poderia ter chamado outro André, outro Filipe, outro Natanael, mas o Senhor insistiu do seu amor para com eles. O Senhor não desistiu deles. Mas não só isso, meus irmãos. Sabe o que Jesus está fazendo hoje no Evangelho? Está curando o coração dos apóstolos. Porque quem trai, se fere. Quem trai, não só fere, não só machuca, não só decepciona, mas também se fere, se machuca e se decepciona. Pedro estava decepcionadíssimo consigo mesmo. Pedro estava ferido com ele mesmo. Pedro estava machucado. Isso acontece conosco, meus irmãos. O pecado do nosso cotidiano, do nosso dia, dá a você a possibilidade de você não crer em você. Você diz, não vale a pena ser fiel a Jesus, eu sou tão pecador, tão miserável, tão isto e aquilo. É porque você parou de acreditar em você mesmo. Você parou de confiar em você. Você parou de perceber que você tem dons, que você é especial, que você foi escolhido por Ele, que você tem o Espírito Santo, que você tem os 7 dons dados pelo Espírito Santo, 3 virtudes teologais, 4 virtudes cardeais, você tem carismas, mas você não reconhece isso em você, porque você está pensando como Pedro, não vale a pena seguir a Jesus, porque eu não valho, eu não sirvo, eu já fiz tanta coisa ruim. Só que Jesus quer tirar isso do seu coração. Você permite? Querida comunidade, querida paróquia Nossa Senhora de Lourdes, permita Jesus curar suas feridas interior. Porque o pecado deixa ferida. Vamos tomar o Evangelho? Como é que Jesus cura? Está no Evangelho de hoje. Versículo 15. Depois de comerem, e comeram em silêncio, porque estavam constrangidos, porque eles perceberam que Jesus não tinha desistido deles, Jesus perguntou a Pedro, a primeira coluna da igreja, Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Nem o chamou de Pedro, chamou de Simão, tu me amas? E o texto grego é ágape. Tu me amas? Pedro respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E o texto grego aqui na boca de Pedro não é ágape, é colega. Pedro disse, Jesus, eu te traí. Eu posso ser seu colega, fazer uma coisa ou outra que o Senhor me peça, mas eu não me valorizo mais, porque eu te decepcionei.
Jesus poderia ter dito, tá bom, vou embora, então tudo ok. Olha o que disse o Senhor. Então disse de novo a Pedro, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. É a mesma pergunta. Pedro, tu, HP? Pedro responde, tu, filia. Eu não consigo dar minha vida pelo Senhor mais. No máximo conseguirei ser seu amigo, mas dar a vida, a HP, não conseguirei. Aí Jesus faz uma coisa lindíssima. Ele reconfirma a vocação dele, como fez lá em Lucas, capítulo 5, quando ele o escolheu. Pela terceira vez, versículo 17, perguntou a Pedro, Simão, filho de João, você quer começar de novo? Porque aqui Jesus não está mais perguntando HP, está perguntando filia. Eu entendi que você não consegue dar a vida por mim, mas eu entendo que você quer continuar a ser meu amigo. Então eu pergunto pela terceira vez, Simão, filho de João, tu quer continuar, começar de novo, porque eu quero te curar. Diz o texto bíblico, Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes que eu amava. Pedro ficou triste porque Pedro tinha traído a nacionalidade, a eclesialidade e a intimidade. Mas Jesus não desistiu de Pedro. Renovou a vocação de Pedro. Disse, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas, etc. Meus irmãos, o Cristo ressuscitado ama você incondicionalmente e quer curar o seu coração. Quer curar as suas feridas. Quer que você volte de novo a confiar em você mesmo. Porque Ele está renovando o seu amor para contigo. Ele está renovando todas as graças para com você. Você o traiu, você o decepcionou, você caiu. O Senhor está dizendo, levante-se. Eu não te abandono. Eu sou Deus, eu cuido, eu amo, eu salvo, eu liberto. Vamos, nesta terceira semana de Páscoa, fazer a experiência de sermos curados interiormente, porque Jesus não desiste de nenhum de nós. Ele ama você incondicionalmente. Creio em Deus.